Apesar de todos os avanços nos sistemas das aeronaves, dessa infinidade de apps para checar previsão meteorológica, planejamento de rotas, infelizmente, ainda hoje temos várias aeronaves caindo em pane seca por falta total de combustível. Veremos nesse vídeo quais são os requisitos previstos nos regulamentos da ANAC para abastecimento tanto para voo VFR visual quanto para voo por instrumentos. Mas, além desses requisitos que preconizam um mínimo, vamos também passar por algumas melhores práticas que devem ser adotadas na hora de fazer o planejamento do combustível para um voo. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de testes da Embraer, da Força Aérea e da ANAC, e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos de regulamentos e assuntos diversos da aviação em geral. Vamos iniciar pelos requisitos dos voos por instrumentos, voos IFR, e depois, na sequência, eu falo sobre os voos VFR, os voos visuais. O RBAC 91, no item 167, traz quais são os requisitos de combustível e óleo para voo por instrumentos. Então ele diz que só é permitido operar uma aeronave civil em voo IFR se os ventos e condições meteorológicas conhecidas, houver combustíveis e óleo suficiente para completar o voo até o aeródromo de destino, voar desse aeródromo de destino até uma alternativa e, após isso, ainda voar por mais 45 minutos a uma velocidade normal de cruzeiro para aviões e 30 minutos se for um helicóptero. Ou seja, ir de A para B, de B para C e voar mais 45 minutos para avião e 30 minutos para helicóptero. O RBAC 91, que foi apresentado no slide anterior, ele é aplicável à aviação geral. Agora vamos falar do RBAC 135 e do RBAC 121. O RBAC 135, a grosso modo, para os táxis aéreos e o RBAC 121 para as linhas aéreas. Quem tiver dúvida do que é o RBAC 91, 135, 121 e alguns outros, eu vou deixar na descrição do vídeo uma aula que eu fiz que fala especificamente sobre o que significa cada um desses regulamentos. O RBAC 135 ele é igual ao 91 para os voos IFR, ou seja, você tem que ir do ponto A para o ponto B, mais a sua alternativa, que seria o ponto C, e 45 minutos de reserva na velocidade de cruzeiro. Já o RBAC 121 das linhas aéreas, ele prevê que você vá de A para B, que é o seu destino, depois para C, que é a sua alternativa, mais 10% do combustível que você gasta para fazer o trajeto AB, ou seja, da sua origem até o seu destino que você planejou inicialmente. Mais 30 minutos de reserva, se for jato e se for ou turbohélice, e se for aeronave de motor convencional, aí são 45 minutos. Além desse básico, que eu falei do 135, que está previsto no 135.223, e do 121, que está previsto no 121.645, nós ainda temos dois casos interessantes para o 135 e para o 121, que são a operação sem alternativa e a operação em locais isolados. A operação sem alternativa, previsto no 135.218 e no 121.619, ela basicamente diz que se você tiver uma razoável certeza de que ao você chegar no seu destino, o campo estará operando em condições VMC e que ele possua pistas separadas, mais de uma pista, e elas estejam separadas, e uma delas ainda possa receber uma aproximação IFR, você pode então operar sem alternativa. E no caso de operação em local isolado, é onde você não consegue ter uma alternativa porque é um local muito longe de qualquer outra pista. Pode ser um ponto no meio do oceano, alguma coisa assim. Uma pista, digo, no meio do oceano, algo assim. Então, nesses casos, o operador ele tem que designar um ponto de não retorno, que é um ponto a partir daquele consumo de combustível. Ele não tem mais como retornar, ele vai ter que pousar no destino. E aí, ele pede que você mantenha uma reserva de 2 horas ou uma reserva de 45 mais 15% do combustível que você consome na rota, o que for menor. Mas essas operações aplicam-se apenas para o 135 e 121, não são aplicáveis ao RBAC 91. E por que, apesar dessa apresentação ter o foco no RBAC 91, eu trouxe esses conceitos do 135 e do 121?
Porque dois conceitos aqui são particularmente importantes. Aqui, pistas separadas, se você está operando sem alternativa, e 2 horas de espera quando você chega no seu destino em um local isolado e que você não tenha uma outra alternativa. E nós vamos falar sobre esses dois casos mais adiante, que é o caso de, apesar da meteorologia estar boa, você ter uma interdição de pista. Finalmente, chegamos então ao caso dos voos VFR, os voos visuais. Então, somente é permitido, segundo o 91.151, começar um voo VFR em um avião se, considerando vento e condições meteorológicas, ou seja, você tem que conhecer o vento e as condições meteorológicas, houver combustível e óleo suficiente para voar até o local previsto para o primeiro pouso, assumindo velocidade normal de cruzeiro e, durante o dia, voar por pelo menos mais 30 minutos. E se for durante a noite, mais 45 minutos. Para um caso de um helicóptero, são as mesmas condições, porém a reserva é de apenas 20 minutos. Resumindo, vai voar visual, tem que ter combustível para voar de A para B, mais 30 minutos se for diurno, e de A para B, mais 45 minutos de reserva se for noturno. E frisando que os ventos e as condições meteorológicas devem ser conhecidas pelo piloto no planejamento. Se está na dúvida quais são as condições para voar VFR, vou deixar na descrição do vídeo essa aula que eu fiz há um tempo atrás, explicando quais são as regras de voo para um voo VFR. Bom, o que nós vimos até aqui são os regulamentos. É o mínimo que você tem que ter de combustível para cumprir o regulamento. Mas e quais são as melhores práticas? O que eu posso fazer além de apenas seguir os regulamentos para evitar que eu tenha que fazer um pouso forçado fora de um aeródromo por conta de uma pane seca, por falta de combustível? Bem, a primeira coisa que você tem que saber é qual é a real quantidade de combustível que você tem a bordo antes da decolagem. Para isso, é importante que se faça o cheque através da vareta, porque isso vai evitar que uma pane do liquidômetro te engane, como por exemplo um ponteiro que esteja travado ou um problema na boia. Isso vai dar uma indicação errônea. Se você não tiver uma vareta, qualquer oficina faz isso para você. Eles vão destanquear todo o seu combustível, depois vão enchendo e vão graduando à medida que vão enchendo o seu tanque. Isso é muito importante. Outra coisa importante é lembrar do combustível não utilizável. Toda aeronave tem uma parte do combustível que está no tanque que ela é não utilizável, porque ela não está ao alcance dos pescadores e aquele combustível você não vai conseguir fazer com que ele vá para o seu motor e não será utilizado. Então lembre-se, às vezes você marcou lá, viu, tenho 40 litros no tanque, mas quanto desse combustível é não utilizável? Você tem que saber esse valor. Nos manuais, o fabricante informa isso para você. Se for uma aeronave experimental e você não estiver confiando no manual ou não tiver, você pode fazer isso. Com a aeronave com pouco combustível, deixa o motor apagar lá quando ele está estacionado, depois você drena e vê quanto sobrou de combustível, você descobre qual é o seu combustível não utilizável, porque ele é muito importante de ser conhecido para que você não caia numa pane seca achando que você ainda tem combustível, mas o combustível que estava lá era não utilizável. Outro ponto importante: atenção com as unidades de indicação do combustível para você e no seu abastecedor. Aqui alguns exemplos de aeronaves que eu já voei e as unidades diferentes. Litros em aeronaves da Embraer, por exemplo, galões em alguns Cessnas, quilograma em aviões da Embraer, libras, Gulfstream e várias outras fabricantes usam unidades diferentes para indicar o combustível para a gente. Então a gente tem que fazer os cálculos, porque os abastecedores eles vão estar geralmente em litros e galões. E você então tem que fazer a conta para não errar nisso e decolar com uma quantidade de combustível diferente do que você pensa que tem ou planejou para ter. Outra coisa muito importante: conheça o vento e planeje para, caso a previsão tenha se enganado e o vento esteja num valor maior, você ainda sim tenha suficiente combustível para fazer sua missão. Aqui um caso hipotético. Vamos dizer que você está fazendo um voo de Lages para São José dos Campos, cuja distância é em torno de 370 milhas náuticas. O consumo da sua aeronave, um Rotax, por exemplo, 20 litros hora. A aeronave faz o cruzeiro com 100 nós de true.
Então, o seu voo daria 3,7 horas. Ou seja, seu abastecimento seria, pelo regulamento, 3,7 vezes 20, mais meia hora de voo, que seriam 10 litros. Ou seja, 84 litros. Se nesse voo você pegar 13 nós de proa, a sua VS, a sua V-ground, vai cair para 87 nós. Ou seja, seu tempo de voo de 4,25. 4,25 vezes 20, né, o seu consumo, você precisaria de 85 litros e você só tem 84. Ou seja, você vai cair em pane seca em algum momento nesse voo. Então, é importante o conhecimento prévio do vento e levar uma reserva. Apesar de não ser obrigatório, lembram lá do 121 que levava 10% extra do que você precisaria em rota para uma eventual contingência? Se você tiver que fazer um desvio, tem uma formação isolada, você tem que desviar. Então é sempre interessante ter essas reservas, ainda que não sejam obrigatórias. E lembre-se, quanto menor a sua velocidade de cruzeiro, mais suscetível você está a esses ventos, porque percentualmente esse vento vai representar um valor maior na sua velocidade total. Conheça a meteorologia. Se o seu voo é FR, você conhecendo a meteorologia, vai saber se o seu destino está bom e a sua alternativa também, para não ter a surpresa de ambas estarem abaixo dos mínimos que você consiga pousar. E se for visual, que você realmente chegue no seu aeródromo em condições visuais. E as previsões hoje em dia são muito boas, especialmente se você for fazer um voo longo de 3 horas, 4 horas, cheque a sua previsão com mais acuracidade, com diferentes meios para ter certeza que você não vai ter problemas. Exemplos de que nós temos hoje em dia que podem nos ajudar. A previsão de TAF, né, as informações de aeródromo através do AeroWeather, ou quando não tem TAF em algum aeródromo, temos o Underground, o Weather Underground, e também o Wind. Todas essas três ferramentas são gratuitas. E em tempo real, a gente pode saber como está, não a previsão, mas a meteorologia em tempo real, através dos metares do AeroWeather e no MetarSul, e câmeras também, que você tem no MetarSul, e câmeras de concessionárias de rodovias. Então, hoje em dia, há muita informação disponível de meteorologia para fazer a previsão do nosso voo e evitar surpresas desagradáveis durante o nosso voo. E também para ajudar a gente a considerar um extra de combustível em função dessas condições. E se ficar numa emergência de combustível, imediatamente avise os órgãos de controle. Isso só vai te beneficiar, porque você vai ter prioridade para pouso e, no caso de você fazer um pouso forçado ou qualquer coisa desse tipo, já vai ser acionada a busca e salvamento da aeronave. Não fique calado, como aconteceu, por exemplo, no acidente da Lamia, que não pediu a prioridade para pouso por conta de medo do que pode acontecer depois. Lembre-se, um acidente sempre será pior do que ter que explicar o ocorrido. Por que que você não levou o suficiente combustível ou as condições que evoluíram. Sempre é melhor pousar e resolver o problema do que fazer um pouso forçado ou até mesmo ter um acidente por falta de combustível. Considere a interdição de pista. Mesmo que a meteorologia esteja cavoque e você esteja indo visual para um determinado aeródromo, considere sempre a possibilidade que esse aeródromo pode ser interditado por um pouso forçado, uma quebra de biquília, qualquer outro motivo que leve a ele a ser interditado e você tenha que ir para pousar em outro lugar, porque as reservas visuais pedem só meia hora de voo e a gente sabe que raríssimos são os aeródromos que são desinterditados em 30 minutos. Por isso que naqueles, lembram lá do 121 que pedia 2 horas extra de combustível para um local isolado? Então considere levar bastante mais combustível para aguardar uma desinterdição, ou melhor ainda, planeje combustível para ir para algum lugar lá que está operando visual perto, uma outra pista, para que você não fique numa situação de pane seca, numa condição cavoque, porque a pista foi interditada. Resumindo então os principais tópicos que vimos nesse vídeo para evitar que a gente fique desesperado porque o combustível está acabando e acabe tendo um pouso forçado em alguma localidade. Bom, no voo VFR, o combustível requerido por regulamento é para voar do nosso origem até o nosso destino, mais 30 minutos de reserva se for um voo diurno e 40 minutos se for um voo noturno. É importante checar a quantidade real que está a bordo através da vareta para que uma pane de liquidômetro não nos engane. Atentar com as unidades, se o seu caminhão que vai te abastecer em outro país, por exemplo, está em galões, ou aqui no Brasil está em litros, mas a sua aeronave marca em libras, marca em quilos. Então, atenção com as conversões de unidades, ou em galões, como um Cessninha.
Checar vento e meteorologia. É importante saber como é que está o vento em rota e a meteorologia no nosso destino e alternativa. Notificar os órgãos ATC se estivermos em uma emergência de combustível. E sempre ter uma alternativa, ainda que seja visual e não seja requerido, sempre ter uma alternativa de pouso para não ter um problema no caso de interdição de pista por um pouso forçado de uma outra aeronave, uma quebra de biquília ou algo do tipo. Nesse vídeo, vimos então quais são os requisitos e regulamentos associados ao combustível para os voos VFR e FR, e também quais são as melhores práticas que vão além dos mínimos preconizados nos regulamentos para evitar que tenhamos uma pane de combustível e um pouso forçado em pane seca por falta de combustível. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão, deixem nos comentários que eu responderei a todos eles. E também vou deixar na descrição do vídeo aquelas duas aulas para quem se interessar em complementar o assunto. E se inscrevam no canal e bons voos!